muito boa tarde, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você aqui com a gente. Tia Cris já está aqui ao meu lado, ontem ela foi responsável pela nossa mesa, mas eu falei para ela, minha filha, venha cozinhar para nós, que a gente ama essa comidinha caseira. Tia Cris aceita encomendas, olha, de São Paulo inteira, e o legal é porque aquela comidinha mesmo, que eu sempre falo que é a comidinha que feita ali na hora, sabe? Parece restaurante caseiro mesmo, então você pode fazer essa encomenda com ela, depois eu vou te passar todos os contatos. E hoje o nosso prato é uma delícia que você já sabe fazer, mas do tradicional. Só que hoje ela vai mostrar pra gente, já tem até a versão da marmitinha que ela já fez, mas tem o prato grande, lindo, que é um filé de frango à parmegiana na cama de purê. Você vai aprender a fazer. Por quê? Porque tem todo um sabor diferente quando você coloca o purê, e é um purê cremoso, super fácil para você fazer também. E você já está vendo aí que na marmitinha já tem a quantidade certa para você vender. Claro, a comida fresquinha você tem que fazer no dia para vender. Essa já é, não preciso nem te falar, principalmente quando se trata de receitas assim caseiras. E ela vai te dar algumas dicas muito legais também na hora de você acertar o ponto certinho do purê. E uma coisa que eu falei para ela, não sei se você na sua casa também percebe isso, normalmente quando se usa o filé de frango ele fica meio ressecado, e se não fica ressecado, às vezes ele fica meio cru por dentro, e tem pessoas que não gostam muito. Daí, por conta disso, existem algumas dicas para você fazer ficar no ponto bem gostoso, e você não vai sentir, sabe, esse nem cru e nem ressecado demais no filézinho de frango. Daqui a pouquinho nós vamos te ensinar essa receita. Hoje tem um programa muito especial para você. Antes de chamar a nossa convidada, eu quero só te falar de um dado extremamente importante. Ao longo desses anos, aqui no programa, no Tudo de Bom para Você, e também antes no De Bem com a Vida, nós temos falado da importância de nós protegermos as mulheres. O veículo de comunicação é uma grande arma de proteção, porque aqui nós denunciamos, nós mostramos para você o que tem acontecido e nós não nos esquecemos dos casos. Nesse mês de agosto que vai começar, é o mês de combate e conscientização da violência contra a mulher. Hoje eu comecei a fazer um levantamento de tudo que nós temos mostrado para você ao longo desses anos e de casos que ainda estão pendentes, porque nós temos um universo de 37% das mulheres já sofrendo algum tipo de agressão. No ano de 2024 até março deste ano, 37% das mulheres brasileiras foram de alguma forma agredidas. Não estou falando de feminicídio, estou falando apenas das agressões. São números que crescem todos os anos e que muitas vezes, por causa desse volume e esse crescimento desenfreado, nós nos esquecemos de alguns casos. E eu comecei a conversar com algumas pessoas que já participaram e com famílias de mulheres que perderam a vida por conta dessas agressões do feminicídio. Então, quando acontece um caso, como aconteceu no último sábado, lá em Natal, com a Juliana, a gente se comove demais, nós falamos sobre isso na segunda-feira, mas mais do que isso, reacende em nós o alerta de que nós precisamos continuar falando. E você não feche os olhos e nem seja conivente com a violência, porque nós somos coniventes quando nós ouvimos alguém, de alguma forma, mesmo que implícita, colocar a culpa na vítima, porque isso acontece com muita frequência. Ah, fulana apanhou porque vestiu uma roupa curta, ou apanhou porque conversou. Não existe justificativa para a violência. Então você não seja conivente. Aprenda também a denunciar, aprenda a ouvir aquilo que nós falamos para você e começar a prestar atenção nos sinais. E mais do que isso, abrace essa causa. Lute para que as mulheres, para que as crianças, nós falamos ontem do tráfico humano também, para que essas pessoas não estejam tão vulneráveis e tão agredidas mental e fisicamente como nós temos visto e como nós vimos mais uma vez neste final de semana. Felizmente, graças a Deus, por um milagre, porque nós acreditamos em milagre, a Juliana não perdeu a vida. Porque depois de ser agredida com tanta covardia, com mais de 60 socos, ela poderia ter morrido. Felizmente, graças a Deus, isso não aconteceu. Eu vou sentar aqui para conversar com a doutora Caroline Mafra. A doutora Caroline, ela é advogada da Juliana neste caso. Mas ela também é amiga pessoal da Juliana. E eu pedi para conversar com ela. Eu não vou mostrar mais para você as imagens. Nós já vimos em todos os lugares as imagens do que aconteceu.
todo mundo já sabe, mas nós queremos que você entenda que muita coisa ainda precisa ser feita. Não só com relação à saúde da Juliana, mas também com relação à justiça. O Igor, a prisão preventiva dele já foi decretada, ele já está preso. Mas a gente sabe que a nossa justiça é morosa, que nós nos esquecemos com rapidez e, consequentemente, as pessoas. Existem pessoas também trabalhando para que haja uma outra forma de se enxergar isso através da visão dele, dizendo tudo o que ele já disse, que também não nos interessa, porque o que nos interessa é falarmos sobre o que vai acontecer com a Juliana daqui para frente. Doutora, muito obrigada por você estar aqui comigo, estou muito honrada com a tua presença, que Deus te abençoe e te capacite nessa caminhada, porque você tem o coração do teu trabalho também, que você se dedica, mas mais do que tudo, você tem uma amiga que passou por uma situação tão difícil. Então, é o seu coração também que vai falando, além do profissionalismo. Eu fico imaginando a dificuldade que é você encarar uma situação como essa, como profissional, sabendo que você tem uma amiga ali sofrendo tanto. Boa tarde, viu, Carol? Obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço demais o acolhimento de vocês, de todo momento. Agradeço essa sensibilidade que vocês tiveram de preservar a imagem dela, que é algo que a gente vem lutando com essa bandeira, né? A gente sabe que é necessária essa repercussão para que a impunidade não aconteça. Mas algumas emissoras, blogs, têm o tempo todo colocado Juliana numa posição muito exposta, né? Isso não é interessante para ela de forma alguma. Então a gente queria agradecer essa sensibilidade de vocês. Ô, Carol, como você bem falou, é uma pauta muito além da advocacia, muito além do direito, né? Eu estou defendendo o direito de uma amiga minha, que eu preferia 1000 vezes não estar nesse caso, nem estar tendo essa repercussão, mas a gente precisa agir com todo profissionalismo e cuidado. Carol, eu queria voltar um pouquinho no tempo. Primeiro eu queria saber como é que foi para você receber essa notícia. Porque a gente se comove vendo, obviamente, porque nós somos seres humanos e nós vimos ali um ataque de um animal, né? Uma coisa completamente fora de tudo aquilo que a gente tem visto. E olha que nós temos visto cada vez coisas mais terríveis, né, Carol? Você como profissional e a gente também como profissional de imprensa e de um modo geral, porque quando acontece as pessoas mostram. Então a gente já se comove e já chora e começa a ficar desesperado quando começa a ver aquilo, porque não para nunca, parece que foi uma eternidade aquela imagem, né? Então pra gente foi terrível. E como é que essa notícia chegou a você? Foi muito difícil. Eu estava chegando de viagem, acho que é por isso que Ju não me mandou no sábado, né? Eu estava num momento importante de família viajando. Quando eu cheguei no domingo de viagem, eu recebo a imagem do que tinha acontecido. Ela disse, amiga, eu fui vítima de tentativa de feminicídio. E me mandou a imagem dela. E assim, eu fiquei estarrecida. Né? O emocional, o pessoal falou muito mais alto do que o profissional. E eu disse, Ju, eu tô com você, eu tô contigo. Vamos juntas. Eu fiquei, a primeiro momento, assim, estarrecida com a brutalidade. Depois eu fui vendo o vídeo, eu não consegui assistir o vídeo até o final. Nem eu, sabia? Não consegui primeiro também ver, porque parecia que não acabava nunca, né, Carol? Não acabava nunca, né? E por um milagre, na verdade, só cessou porque a porta do elevador abriu. Ah, foi por isso? Então, foi por essa razão. Meu Deus, então você acha que ele não ia parar, Carol? Isso, ela veio do 16º andar até o térreo, ela conseguiu apertar no térreo e ele só parou quando a porta do elevador abriu. Meu Deus, então na verdade ele não ia parar, gente. Pelo amor de Deus, Carol do céu. Agora, Carol, mesmo ela debilitada daquele jeito, ela conseguiu escrever para você? Ela mandando escreveu vídeo? assim que foi atendida, assim que ela foi atendida no pronto-socorro, foi a forma como ela conseguiu explicitar o que estava acontecendo, né? Porque só tinha aquela gravação de cima e não, né, do momento descendo no elevador, mas não tinha como expor, né? Ela estava toda debilitada e machucada, foi a forma como ela conseguiu esse momento inicial de expressar o que tinha acontecido brevemente. Mas o depoimento dela não foi aquele. As pessoas acham que tem um bilhete que está circulando ali, né, dizendo que aquilo foi o depoimento dela oficial. Não foi, obviamente. Mas foi a forma como ela conseguiu se comunicar para explicar, tentar de alguma forma o que tinha acontecido. Carol, eu vi em alguns lugares que, na verdade, porque algumas pessoas falavam assim, por que ela não saiu correndo do elevador? Por que ela não tentou fugir dele? Daí eu vi algumas coisas de que ela teria dito que, na verdade, ela sabia que poderia ter sido agredida e achou melhor ficar naquele lugar porque ali pelo menos teria câmera. É verdade isso?
É verdade, isso foi um instinto mesmo dela de defesa, porque ela começou a perceber essa agressividade exacerbada dele e ela passou a temer pela vida. E por isso que ela foi pro elevador, porque ela sabia que lá era o único lugar que ela poderia, de alguma forma, ser resguardada. E a vontade dela era, de todo modo, descer pro térreo e tentar fugir. Era o que ela queria naquele momento, se safar, né? Que tinha câmera, pelo menos, né, Carol? Isso. E, em verdade, é esse ponto que eu queria falar. Como a violência doméstica ela acontece nos lares, é algo muito íntimo e silencioso, a maioria das vezes a vítima não consegue nem provar. E é por isso que é descredibilizada. É verdade. É uma pena tudo isso que aconteceu com Ju, mas se não fosse essa gravação, pode acreditar que a fala dela teria sido deixada de lado. Eu acredito. Não tivesse sido ouvida, né? Não tivesse sido credibilizada. A gente tem visto muito isso, né, Carol? Você também como profissional, a gente tem visto muito isso. Infelizmente, isso tem acontecido de forma recorrente. Ela ainda teve essa frieza de imaginar que poderia mesmo acontecer alguma coisa. Agora, Carol, se só me ajuda aqui, porque eu tô supondo. Se ela imaginou isso, eu imagino que em algum momento esse moço já deve ter dado sinais ao longo desse relacionamento. Quantos anos eles namoravam? Ele já dava sinais de violência assim? Quase 2 anos, entre idas e vindas, né? Ela sempre reportava ele estressado, como instável. E ela veio se dar conta que aquilo que ela estava vivenciando era uma realidade de violência doméstica depois desse ocorrido. Que ela foi rememorar tudo o que tinha acontecido, que é o que acontece com a maioria das vítimas, né? O ciclo da violência. Começa com um xingamento, uma proibição de roupa para usar, e a mulher que está inserida nesse contexto, ela não consegue perceber que aquilo ali é uma violência doméstica, né? Não vai percebe. Sendo gradativo, não percebe. Então vai sendo algo gradativo, até infelizmente chegar no que aconteceu, e graças a Deus ela não está entre as estatísticas de mulheres que esse ano, 2025, a cada dia morrem 4 mulheres vítimas de feminicídio. Não, menina, e só esse levantamento que eu falei no início, se você tem aí mais de 21 milhões de mulheres sofrendo algum tipo de violência, e eu também, eu sempre falo isso, né? Porque ninguém quer apanhar. Você não fica num relacionamento, você não conhece alguém, você não começa a se relacionar porque você apanha porque quer, ou porque você... ninguém... Quem pensa isso é de uma ignorância e de um machismo que a gente vê ao longo... porque fez não sei o quê, então... Não existe isso, né, Carol? Então, ela começou... Agora é que ela acordou para ver quem era esse moço depois de tanto tempo, né, menina? Então, já tinha essa coisa, né, Carol, de... não põe essa roupa, dá um empurrãozinho, cala a boca. Essas coisas já tinha, e para ela tá dentro de uma coisa que, coitada, era normal, né, menina? Normal. E além de tudo, é como eu expliquei esse tipo da violência. Acontece algo ali sutil, e aí em seguida vem a fase de arrependimento do agressor, e aí começa a vir a lua de mel, né? Tratar ela bem, prometer melhorias, expor que aquilo ali era um amor, um ciúme ou algo tentando justificar. Então, começa a ficar tudo bem, até que vem o próximo ato de agressão ou o próximo ato de violência. Carol, muito complexo e... Pode falar. Vocês se conhecem há quanto tempo? Há quase 9 anos. É muito tempo, né? Em algum momento ela comentava com você desses comportamentos dele? Eu sabia que ela estava com ele. O comentário que ela dizia é que ele era muito estressado. Fechado? Ele era muito estressado. 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 Tá. Era esse comentário, mas nunca expôs nada além disso. Estressado... Normal também, né, Carol? O mundo já é estressado. Isso. Quer dizer, não tinha uma coisa assim que até você como amiga, porque a gente fala, né, Carol? Eu não sei se é como eu. Se alguém falar alguma coisa, fulano fez assim, o que você acha? Eu não vou poupar de falar, cuidado. Né? Com as minhas amigas, quando elas me relatam algo assim concreto, eu digo, amiga, você sabe que isso aí tem nome e sobrenome. Isso aí é violência doméstica. Porque é tão normalizado... Né, com esse machismo de que o homem tem a posse, o homem pode tratar dessa forma, que muitas vezes as mulheres não se dão conta, né? E eu sou muito sincera com elas, com as minhas amigas, que eu convivo com isso. Eu trabalho unicamente com o direito das mulheres, com o direito das famílias nesse nicho de violência doméstica. E 90% das minhas clientes de direito de família, quando vão passar por um divórcio, sofreram algum tipo de violência doméstica. Menina, tudo isso, Carol? Tudo isso. E muitas vezes sem perceber também? Sem perceber. Carol, e naquele dia, ela te falou, aconteceu alguma coisa para esse rapaz ficar nesse estado?
Não, o que ela me informou foi que foi uma discussão, que eles passaram um dia na área de lazer e que por ciúme dele, ele criou uma situação de ciúme como se supostamente ela tivesse traído ele e que isso nunca aconteceu. E as pessoas na rede social estão falando isso, né? Ela já deu outras entrevistas falando que isso nunca aconteceu, né? Essa questão da traição, o ciúme partiu única e exclusivamente dele, não existia um motivo. E ainda assim, que houvesse esse Imagina, motivo, não tem jamais nem... nada justifica. Justificativa, Mas aconteceu alguma coisa nesse churrasco para esse cidadão ficar desse jeito, Carol? Porque a pessoa também cria, né? Isso. O que ela expôs foi que ele pegou o celular dela e viu uma conversa dela com uma amiga em comum e jogou o celular dela na piscina e foi esse o motivo. Foi esse o motivo. Meu Deus, que coisa absurda, não? E daí ela foi tentar conversar com ele, quando ela entrou no elevador, fechou a porta, pronto, foi o suficiente. Isso. Meu Deus do céu, né, Carol? É tanta coisa absurda, né? Carol, me fala uma coisa, como é que ela tá? Porque eu vi que ela teve que ir para casa, ao invés deles fazerem a cirurgia. O que aconteceu? Ela foi recebida, né, foi atendida prontamente pelo Hospital Alfredo Gugel, que é o hospital de referência de trauma aqui de Natal. E aí recebeu todos os cuidados necessários e foi mandada para casa, porque ela precisava desinchar, né, os edemas para ser feita essa cirurgia eletiva. Sei. Né, uma cirurgia de reconstrução dos ossos da face. Meu Deus. Então tinha esse tempo, existe o risco de infecção e tudo, ela está tomando antibióticos, anti-inflamatórios, medicações, né, ao longo desse tempo, para que, enfim, a cirurgia vai ocorrer agora, ao final da semana, ela já está em processo de internamento, pré-operatório. Ela já voltou para o hospital, então? Isso, ela está a caminho já desses cuidados iniciais. A semana toda ela passou por vários exames, foi bem conturbado. Ela não conseguiu dar tantas entrevistas como ela gostaria, até porque ela está muito abalada emocionalmente, obviamente. Nossa. Mas ela passou a semana toda fazendo os procedimentos de exames de imagem, retornou aos hospitais. Agora está na fase de pré-operatório para que aconteça a cirurgia. Ô, Carol, e é uma dor assim, como é que a família está vivendo esses momentos? Porque é aquela história, né? Como ninguém entra num relacionamento para um sofrimento desse, para a família também, que muitas vezes nem percebe que o moço é alterado, porque ela tinha naquele momento, aquela possibilidade, tanto que ela tentou se proteger, mas às vezes nem comenta com a família. Então, como é que eles estão, a mãe dela, todo mundo, Carol? A mãe dela tá com ela, né, acompanhando, mas é muito delicado, né? Não tem como ser diferente, né? A família tá muito envolvida e abalada com tudo isso. Todo mundo sofre junto, né, Carol? Não adianta, né? É um sofrimento. Agora, Carol, processualmente, quais são os próximos passos? Eu vi que ele já foi preso, como eu falei no início do programa. Sim. O decretar a prisão preventiva significa que ele não corre mais o risco de ser solto agora? Ou ele tem um tempo para ficar preso e depois a justiça volta a analisar esse caso? Como que funciona? É um processo que corre em segredo de justiça, mas eu vou falar tecnicamente os procedimentos. É só o técnico mesmo, como é que funciona? Geral, Ele chegou a ser preso em flagrante, né? Ocorreu a prisão em flagrante. Em seguida, houve audiência de custódia em que a juíza percebeu que, por razões que justificam a preventiva de proteger a vítima, ela determinou a conversão do flagrante em prisão preventiva. Ela não tem prazo, essa prisão preventiva, tá? Ela não é temporária. Então, enquanto se tiver o risco de proteger a vítima, ou de agredir a vítima, o risco à vítima ou os outros requisitos da preventiva, ele vai se manter preso. Mas não é uma garantia até o fim do processo que ele se mantenha preso. É o que a gente está tentando, né, junto com o Ministério Público, porque nós estamos como ajudando o Ministério Público na acusação. Né? O detentor da ação é o Ministério Público. A gente atua como assistente dessa acusação. Entendi. Então, a gente está junto com o Ministério Público nessa tentativa de manter e postergar essa prisão o máximo possível. Porque, independente de ser o caso, como você falou, eu sei que corre em segredo de justiça, teoricamente, a defesa de uma pessoa que faz isso, ela vai buscando caminhos para tentar fazer com que ele fique solto durante todo o processo. É mais ou menos isso? Durante o processo. Tá. Isso, exatamente. Quer dizer, é uma luta mesmo, né, Carol? É uma luta para evitar porque a gente não sabe a reação de uma pessoa como essa na rua, né? Uma pessoa que age dessa maneira,
imagina o desespero da Juliana imaginando que esse moço pode ser solto, né? Porque eu acho que esses traumas, com certeza... Porque ela normalmente é uma pessoa alegre. Como é que é o dia a dia? Como é que é a personalidade dela, Carol? Eu acredito que foi isso que a fez se manter firme. Juliana, ela é sinônimo de coragem, ela é essa energia, essa luz, essa é ela. Uma força que eu não sei nem explicar de onde vem. É algo realmente divino. E ela faz o quê, Carol? Ela trabalha? Com o quê? Ela estava no novo emprego recentemente, ela trabalhou no serviço público já, inclusive trabalhou com pessoas em situações de vulnerabilidade, e aí recentemente ela saiu por cargo comissionado, né? Aí ela começou a trabalhar como promotora de vendas. E aí, por conta desse ocorrido, não está mais trabalhando, né? Tá tentando se recuperar para ter uma vida digna e voltar a viver como ela era, com energia, com alegria. Ô, Carol, tem gente que Deus prepara para algumas coisas que a gente não entende, né? Porque é o que você falou, é uma força que é descomunal para conseguir, porque até o que ela tem feito, conversado, e parado, esperado, passo a passo, e conversa com uma pessoa, a maneira como ela tem agido, vê-se, mesmo sem conhecer, a força que ela tem, né? A vontade de viver, a esperança de fazer. E eu tenho certeza que essa moça, ela vai se tornar um grande referencial para ajudar outras mulheres a ter coragem de denunciar e de encarar isso de frente, né, Carol? Porque uma pessoa que faz isso, eu falei, gente, como que você para no momento desse, que você vê uma pessoa daquele tamanho, né? Porque dá a impressão de que é um moço muito forte, uma pessoa muito forte. Né, menina? Daí você para e pensa naquele momento, diante daquele perigo, é como se você estivesse num lugar e vem um cachorro bravo em cima de você e as pessoas falam, quando tem um cachorro, a pessoa fala o quê? Você tem que ficar paradinho. Né? Como se ela tivesse essa... por isso que eu falei, é uma coisa assim de Deus mesmo, para salvar a vida dela, porque ela parou e pensou ainda, não vou ficar aqui porque tem a câmera, olha, né? É uma coisa de Deus mesmo para dar essa não é tranquilidade, obviamente, mas a sabedoria, né, Carol? Isso. Impressiona. E ela conversando comigo, Keila, ela disse assim, eu não estou viva por razão alguma, né? Se Deus permitiu que ela estivesse viva, é por um propósito. E é por isso que ela está tirando essa força dela. Porque ela sempre lutou por esse direito das mulheres, ela sempre foi uma mulher muito livre, muito aguerrida, né? Sempre batalhou muito pelas coisas dela. E graças a Deus ela tem uma rede de apoio fantástica, né? Porque a mãe dela não mora aqui. Então a Danúbia, a Alice, as amigas dela que acolheram ela em casa, tem uma rede de apoio maravilhosa. Tem muita gente ajudando, né, Carol? Tem muita gente ajudando. E agora, Carol, que você está vendo que ela está melhorando, o médico falou que são muitas cirurgias, é um passo a passo, porque ela quebrou o maxilar, ele quebrou o maxilar dela, é isso? Eu não sei os detalhes do procedimento, eu sei que é uma reconstrução, mas foram pelo menos 4 ossos da face que foram fraturados. Então, ela vai fazer essa reconstrução e aí a gente vai aguardar a equipe médica dizer quais serão os próximos passos, né? O tempo de recuperação. É um processo lento, né, Carol? Que devagarinho é que as coisas vão acontecendo, né? E nesse período você, a despeito do trabalho, você também você acha que acabou se aproximando mais também? Até para dar esse suporte, para fazer parte dessa rede? Muito mais. A gente se fala todos os dias, a gente sempre teve uma história juntas, né? Mas a gente se aproximou cada vez mais. O que você pode me falar daquilo que vocês já viveram junto, que é o que quando você começa a conversar com ela e você fala, lembra de tal coisa e vamos embora, porque tem muita coisa para acontecer ainda? Exatamente. Eu disse a ela, lembre-se de tudo que você já fez, tudo que você já conquistou, dessa mulher livre que sempre foi, essa mulher forte que você sempre foi. Eu tento dar essa força porque, na verdade, ela é a própria força. É algo que eu admiro muito nela. Eu digo, Ju, não sei de onde você consegue tirar essa força. Ela disse, eu não tenho escolha. Ela disse, eu não tenho escolha, eu preciso ser forte. E qual é antes da gente encerrar, o que você pode me contar? O que vocês já viveram que mais te marcou, assim, que hoje você fala, poxa, ainda bem que glória a Deus que ela está viva, que tem muita mais coisa para acontecer. A gente sempre conversou muito, a gente sempre partilhou as dores e os amores da vida, né? Então, assim, a gente já viveu muitas coisas nesse sentido, de dividir, partilhar o lado bom e o lado não tão bom. E é isso que fica da nossa amizade e a gente vai tentando construir essa nova fase. Porque ela me disse ontem uma frase muito bacana, ela disse, eu estou vivendo novamente, eu estou tendo nova oportunidade de viver. A vida só começou agora. Uma inspiração que a cada dia disse, Ju, isso para mim é realmente você uma inspiração.
É verdade. E é pra gente também. Eu quero que você mande o nosso beijo para ela, a hora que ela quiser conversar. Estamos aqui. Vai ser uma honra. Que agora, após a cirurgia, vai ficar mais fácil dela se comunicar, de dar mais entrevista, para que esse caso continue repercutindo, para que a justiça seja feita. Essa visibilidade precisa. Porque tivemos a sorte de, entre aspas, né, de ser visto essa brutalidade, essa monstruosidade pelas câmeras, mas poderia não ter acontecido. Então, essa visibilidade da mídia, o apoio que vocês estão dando para a gente, vocês não têm ideia de como a reportagem, o jornalismo tem nos ajudado nesse momento. E você pode contar com a gente para tudo que você precisar, porque eu falei no início do programa que esse mês é o mês de combate à violência contra a mulher e nós precisamos conversar sobre isso. Eu até falava com você de manhã, nós contamos a história da Carol, que morreu em Belo Horizonte. A gente está conversando com as pessoas para falar justamente porque é de nossa responsabilidade que esses casos permaneçam vivos para que essas pessoas sejam punidas de acordo com a lei. A gente não quer nada além daquilo que a lei já determina. Perfeitamente. Porque nós não somos animais para querer que façam com eles o que eles fazem com as pessoas, né? A gente conhece a justiça de Deus e também a do homem. E essa é a real visão do cristianismo, né? A gente querer que ele pague com as leis da terra. A gente não quer nada além disso, que ele seja punido com rigor da lei diante daquilo e da proporcionalidade do ato que ele fez. Nada mais do que isso. A justiça é isso e a gente está buscando e conta muito com o apoio de vocês. Conte com a gente para tudo que precisar. Manda o meu beijo enorme. Que Deus abençoe demais a Ju nessa recuperação. Vou ficar muito feliz em tê-las aqui e qualquer coisa você chama a gente. Obrigada. Obrigada, Carol, de você dispor desse tempo para conversar com a gente, para trazer essas notícias boas, porque apesar de tudo ela está passando, tá devagar, vai superando, está conseguindo encarar isso. Eu tenho certeza, como eu falei, que ela vai ser um grande exemplo desta luta, que é de nossa responsabilidade, porque a gente sabe que ainda vem muita violência pela frente, se nada for feito. Então depende da gente também. Eu tenho certeza que ela vai ser esse rosto lindo, totalmente modificado e iluminado para ajudar tantas pessoas. Amém. Obrigada, Carol. Obrigada, beijo para você, que Deus te abençoe e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dar uma paradinha rapidinho, depois do intervalo a gente volta. Você tem alguma história de pessoas que têm passado por essa violência e que muitas vezes você percebe que a justiça não está sendo feita? Você entra em contato com a gente, que ao longo desse mês nós vamos falar sobre isso. Vou colocar o Instagram do programa aqui, Tudo de Bom Pra Você TV. Você pode deixar também no meu Instagram ou então lá no nosso canal no YouTube, no Tudo de Bom Pra Você também no YouTube. Entre em contato com a gente que nós vamos voltar a contar as histórias que nós já contamos, mas queremos saber a sua também. Porque é muito importante que cada vez mais a gente se una para mudar esse quadro. Nós estamos falando de uma pessoa de 35 anos, cheia de vida, que felizmente, como a Carol falou, felizmente a gente não consegue nem imaginar se não fosse Deus mesmo de fazer essa pessoa parar e falar, não, peraí que eu vou ficar aqui, vou apanhar aqui para que alguém veja. Olha que ponto nós chegamos, tamanho descrédito da palavra da gente. E quantas pessoas têm usado esse caso de maneira indevida, falando absurdos, como a Carol falou. Justifica a violência? A violência é sempre injustificável, contra a criança, contra a mulher, contra qualquer ser humano. Então, você tem uma história de injustiça e de violência contra a mulher, entre em contato com a gente que nós vamos ao longo deste mês de agosto de combate à violência contra a mulher falar muito mais sobre isso para te orientar também com profissionais que vão te mostrar o passo a passo para que você se proteja e mais do que isso, para que você recomece, porque sempre vai haver esperança de um recomeço melhor quando você tem o apoio e o amor das pessoas que estão ao teu redor e quando você pode acreditar que a justiça vai ser feita. A gente volta já já. Olha só, mas vou te falar, hein? Ó, gente do céu, esse é o nosso prato de hoje. A comidinha caseira da Tia Cris está chegando na sua tela, enchendo sua tela de alegria. Falei, ainda vão inventar a câmera para você sentir o aroma no nosso estúdio, porque ela tá fazendo um arroz fresco. Vem cá pra você ver, deixa eu te mostrar. O arroz fresquinho. Até dei uma garfada nele. Olha que delícia. Gente, olha.
A fumacinha saindo, assim, que gostoso. E a tia Cris faz o arroz sem óleo, mas daí só coloca o alho? Só o alhinho. Só o alho, sem óleo, sem nada. Branquinho. Eu amo arroz branquinho queira, assim. Né? Se quiser um azeitinho, uma manteiga, uma gordura. Mas óleo nem pensar. Não, esse daí eu fiz sem óleo. Tá totalmente sem óleo aqui. Tia Cris, ontem ela estava aqui, nós falamos da história da menina do tráfico de pessoas, e a gente está comentando aqui agora dessa violência toda. A gente fica pensando o que acontece, né, menina, com o ser humano, que nesse estágio, né, da vida, de fazer um absurdo desse, né, com uma pessoa, né, tia Cris? Quase que eu não consigo dormir pensando. Você pensou no que você ouviu ontem? Nossa, porque foi muita história. Porque depois, é só para você entender, muitas vezes, depois, quando o programa termina, a gente fica conversando aqui, principalmente na quarta-feira, que a equipe também vem para comer junto com a gente. Então, é uma confraternização semanal que a gente faz. E quem monta a mesa, que no caso ontem foi a tia Cris, também fica aqui com a gente. E a Jo, que é da Dignitate, da organização que resgata as meninas que são vítimas de tráfico, a Jo começou a contar algumas histórias pra gente. Muito, mas muito, não dá pra falar pra você. Nem ela pôde falar. Tamanha violência, a tristeza que é, a destruição na vida dessas mulheres. E isso ficou na minha cabeça também. Eu até cheguei em casa, nem comentei tudo com a minha mãe, porque são coisas muito pesadas que ela contou pra gente. Você ficou com isso na tua cabeça, né, também? Nossa, eu falei, gente, é coisa que você não vê às vezes. Nem animal. Filme. E nem animal. E nem né? filme. Nem filme. A gente não tem ideia, né? Pessoal, não tem ideia. Eu não sabia que existia tanta crueldade, né? Quer dizer, crueldade. A gente sabe que crueldade tem. Mas da maneira que ela descreveu, eu fiquei assim... As crianças, com tudo, pelo amor de Deus. Bom, vamos mudar de assunto então e vamos fazer a nossa receitinha de hoje. Lembrando que todas as nossas receitas ficam no nosso canal no YouTube, programa na íntegra. Amanhã já vai estar a receita aqui, nossa conversa com a doutora Carol também, advogada da Ju. Tudo lá no nosso canal, então você já entre no nosso canal, se inscreva. Todos os dias tem conteúdo novo, porque todos os dias nós postamos os programas. Comente, indique, divulgue, para você estar sempre aqui com a gente também e a gente mostrar para você essas delícias que a tia Cris vai fazer. Hoje eu te falei, nós vamos fazer o filé à parmegiana, o filé de frango. Tem um esquema para ele ficar bem mais macio e suculento. E tem uma cama de purê. Você vai entender também por que o purê deixa mais macio ainda. E o molhinho vermelho porque é o filé à parmegiana. Começamos por onde? Pelo frango que tá na geladeira. Frango. Como é que eu compro esse frango, tia Cris? Você indica de comprar o frango... Nossa, trouxe cajuína? Trouxe. Gente, eu amo cajuína. Posso pegar? Pode. É pra mim? É. Meu Deus, cajuína. Não acredito. Veio direto do Piauí. Meu Deus. Seu marido que trouxe agora? Você falou, Deus te abençoe. Eu amo cajuína. Você já tinha falado pra ele que eu gostava de cajuína? Ele sabia? Gente, eu sou doida por cajuína. Quando eu fui pro Piauí, eu tomei isso daqui. Até no aeroporto tinha cajuína. É, delicioso. Aliás, um beijo pro Frank Aguiar, querido, piauiense famoso. Não sei como é que acho que não sei se tem abridor aí pra você. Também acho que não tem. Será que não? Acho que não. Vamos ter que usar. Ô, Rafael, vem cá pra você dar um jeito de abrir isso aqui pra mim com a sua força. Assim, ó. Será que dá? É que se eu tirar não, mas não você. Põe pra ele abrir, né? Gentil, você vai? Vê se você consegue, Gentil. Tá... Mentira que você vai abrir assim já. Sair de quadro só pra ficar a tia Cris ali pro Gentil abrir pra mim. Pode mostrar isso. Vê se dá, gente. Não! Que humilhação! Obrigada, gente. Ele já eu lá abriu. No sofrimento, meu Deus do céu. A faca daqui. Vamos lá, tia Cris, como é que nossa, não acredito que vou dar uma cajuína. Ó, aí aqui é assim. Nós vamos pegar o filezinho, só que eu comprei o sassami. Ai, tia Cris, desculpa, que delícia. Faz uns 20 anos que eu tomava cajuína. Nossa. Comprou o que é sassami? Sassami é aquele que parece um peixinho. Aquele que fica do ladinho, porque tiram o peito, o pessoal tira o filé e fica aquele ladinho, sabe? Que fica um de cada lado. Então, mas eu compro assim na bandejinha? Compra assim, na bandejinha. Então, o ideal é você comprar assim, tá? O sassami. O ideal é o filé. Compra o filé? É, que eu comprei dessa forma, eu vou ensinar. Se só tiver esse, como que vai fazer o filé? Ah, então quando você foi comprar, não tinha o filé normal. Não, mas você compra com osso? Porque tem gente que fala que acaba saindo mais barato se eu comprar com osso. Eu acho que sai mais caro também. Na minha opinião, sai mais caro. Então eu compro o filé, se não tiver... Se você for comprar o sassami, tem um esquema, por quê? Porque ele é gordinho. É. E como é o filé, tem que ficar fininho. É. Então tem todo um esquema. Todo um esqueminha. Então, se você conseguir comprar assim... Porque às vezes tá em oferta, que você falou, né? É. Tá. Às vezes esse aqui tá mais em conta, né? Que é o sassami. Você só pega ele,
É legal, tem muitos chefes que colocam o plásticozinho. Eu não trouxe o plásticozinho para colocar. Tá. O ideal seria o plástico, porque aqui você vê que a corzinha dele tá diferente porque eu jogo água quente com limão. Aí dou uma lavadinha. Para não ficar muito brancão. É. Então você joga água quente com limão, mas depois você tira? Mas depois você lava ele? Aí dou uma lavadinha porque você abre os poros dele com água quente e depois você fecha com água fria, né? Então, não ter contaminação. jogo água quente, limão misturo bem, depois vou lá e lavo com água fria. Porque daí vai ficar assim. O pessoal fala que não pode lavar frango, mas eu sou traumática. Quem não pode lavar frango? Nossa, eu acho nojento se não lavar. Porque quem que fala que não pode lavar frango? O pessoal, todo mundo. Ah, não, gente, tem que lavar sim. Ainda mais se for o frango com ácido, frango inteiro. Então, pelo amor de Deus. Não, tem que lavar. Na realidade, eu não lavo, eu escaldo. Eu jogo água quente fervendo com depois, limão e depois eu lavo. Faz, igual minha mãe faz assim também. Aqui você já temperou? Aqui eu só pus um salzinho, porque aí eu lembrei que tinha que mostrar pro pessoal aqui. Então, mas você pôs o temperinho também, né? Aquele temperinho gostoso seu. Isso, que eu trouxe aqui para mostrar pro pessoal. Então aqui o que a gente faz? No plásticozinho filme, você vê que ele é tão sensível que você vai na mão, ó. Não precisa nem da negócio de martelada, nada. Ó, só amassadinha. Ele abre todinho, ó. Ai, é muito mole. Olha só, ele já vira quase um filé. E ele vira um filezinho, tá vendo? Tá. Ele sai mais barato. Então, nesse caso aqui, tem uns que eu já fiz tudo, ó. Já tá tudo feitinho. Então, aqui, nós vamos temperar ele pro pessoal ver como que é. Então, porque também tem que ter um esquema de tempero, porque é o seguinte... Não sei se você já reparou, o frango, para pegar o filé de frango, às vezes não pega o tempero direito. Por isso que eu pus então usa o tempero certinho. Põe o sal primeiro, depois usa o salzinho. Aqui eu coloquei um pouquinho de sal e o limão. Melhor, põe o tempero primeiro, depois usa... Põe o sal primeiro, depois usa o temperinho. E aí, o meu famoso tempero. Ai, gente, esse tempero da Tia Cris é demais. Com leite ninho. Com leite ninho, não se esqueça do leite ninho. Junto com o temperinho. Usa as ervas que você gosta, ou então você já compra aquela erva sequinha. Isso. Mistura com uma colherzinha de leite ninho pra ficar nessa textura aqui, nesse tom, ó. Pode usar pra tudo. Como se ficasse uma farinhazinha. Pra frango. Pra tudo, né? Pra tudo. E o alho, esse eu tô usando frito porque eu não quis trazer o fresquinho. Mas pode usar o alho que você quiser. Que tiver em mãos. Que tiver em mãos. Tá. Qualquer um, tá? E aí vai colocar um pouquinho. Eu achei que nesse caso, Tia Cris, o alho frito, que ele não pegasse tanto tempero aqui. Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Pega ó, não precisa ficar com pera do tempero não, tá? Bastante. Capricha, ó. Pra ficar bem saboroso. E aí, como ele já tem um pouco de sal, eu não vou nem pôr o sal aqui, tá? Eu não vou pôr sal, porque como tem tudo um salzinho, pode ser que ele já tenha, não dê problema. Porque aqui, o que a gente vai empanar, vocês vão ver que é diferente. Fubá, é assim, é 2 de fubá para 1 de trigo. Então fubá você coloca... Fubá aqui? Fubá mimoso. Normal? Tá. Aí você coloca, tipo, 2 colheres de sopa de fubá, 1 de trigo. Ou, como o fubá não tem glúten, se você não puder comer glúten, você pode colocar 2 colheres de fubá, 1 de amido de milho ou 1 de... farinha de arroz. Então eu coloco sempre 2 de fubá. Para uma de amido de milho, ou de farinha de arroz, ou farinha de trigo, certo? Para qualquer tipo de farinha. Que legal isso, eu não sabia que dava para empanar com fubá, não. E aí vocês estão vendo que aqui eu não vou ter trigo para passar nele, que fica mais pesado. Aí depois o ovo, tal. Não. Não vai passar ovo também? Vou, mas o ovo é diferente que nós vamos fazer. Nesse caso aqui... mulher, o que você vai fazer? Nós vamos fazer assim, vamos quebrar o ovo direto... ele vai ficar mais levinho, né? Exatamente, porque não fica com tanta massa. Deixa eu ver se aqui tá ligado, tá bom já? Pode aumentar um pouquinho. Aí, ó, você faz isso. Então você vai quebrar o ovo já... Nos filés. Se for nesse formato, você faz isso. Se for no outro, do mesmo jeito. Se for com a carne de porco, com a carne de vaca também pode fazer? Com a carne de vaca e com peixe. Com filezinho de tilápia, filezinho de merluza. Olha só. Maravilhoso. Mas o de merluza, o filé de peixe não vai desmanchar, não? De jeito nenhum. Não? Não. Fica maravilhoso, que eu faço muito. É justamente aquelas esquinhas que o pessoal faz em barzinho que você não consegue fazer em casa. Será que lá eles usam fubá, então? Sim. Olha só. Sim. Descobrimos um segredo, então, tá vendo? Que você não acerta fazer na sua casa. A ideia deles é essa mesmo. Pra você ir lá. E aí você só vai fazer isso, ó.
pegar prato aqui, Tia Cris, peraí. Pegar mais pratos, daí você vai pôr aqui. E o segredinho é dar uma apertadinha. Pra poder pegar bem. E é só uma ou tem que passar naquela farinha panko, nada disso? Não passa mais em nada, tá? Já tá bom pra fritar? Esse Tá. já. O óleo tá frio, vamos colocar no outro aqui, peraí. Vou pôr nesse fogo aqui, que esse fogo aqui ele é um pouquinho mais alto, né, Keila? Esse fogo aqui ele é melhor. Você acha? Aham. Ele é maior. É, ele ficou bem mais rápido. Tá. E esse aqui desliga com o seu dedo, que o meu dedo... Outra coisa, que óleo que eu uso? Você recomenda? Eu sei que você não gosta muito de óleo pra fazer comida, mas como tem que... fritura é obrigado. Não tem outro jeito. Daí qual óleo você acha melhor? Olha, se é vegetal normal, que não... Óleo de soja normal. Soja normal, mas tem pessoa que gosta do óleo de canola, do óleo de girassol. Não vai fazer diferença no sabor dele, do frango? Nenhuma. Tá. O único que faria diferença é se fosse aquele do Piauí, o óleo de coco. Aí faria diferença. Mas o óleo de coco vai ficar com gosto de coco. Com gosto de coco. Não dá. É só pra Óleo de coco não dá pra fazer essas receitas salgadas, não, que altera muito o sabor, né? É que assim, eu sou suspeita porque a gente usa muito. O que eu faço? Ah, você faz com óleo de coco? Eu uso. Mas não pra vender, né? Não, pra comer. É, porque pra vender o povo acha estranho. Não, isso aí iria bem mais caro, né? Ah, é porque o óleo de coco é caro. Muito caro. Outra coisa, quanto que você pagou nessa carne? R$20,90. Tá? Nossa, tá tudo isso, frango? Tá. Como as coisas estão tá caras, né, mais Tia caro. Cris? Tem locais que tá vendendo a 28, outros vendem a 25. O quilo de filé de frango? Quilo de filé de frango. Gente do céu. Aí você como consegue, tá às caro, vezes, hein? pegar uma promoção. Por isso que é legal R$20. você pegar a promoção, que nem aqui. Ai, não é o filé inteiro, vou ter que amassar, mas ele você vai rende. gastar menos. Porque toda essa receita aqui, eu tenho 2 quilos de filé de frango. Você fez Essa que tá no forno. e mais tudo tá- isso. Tudo isso aqui, mais essa. A bandejinha para venda, quanto que eu coloco de frango? Porque tem a caminha do purê. Sim. A bandejinha, eu Você sei que essa bandejinha é de 200 gramas. 500 gramas. Essa bandejinha é 500? Essa é 500. Daí eu faço a cama de purê com quanto de purê e quanto de frango? 250 e 250. Ah, tá. Que isso é legal você saber, por quê? Porque na hora que você for montar, nesse caso, como tem a caminha de purê, você não vai colocar o arroz. É o purê que vai fazer a cama e você vai colocar tanto o filé mignon, se você fizer, o filé de carne de vaca, quanto Acho o que a filé gente de tá sendo peixe. errado. Você vai fazer esse filézinho, entendeu? Na caminha. Então você põe a mesma quantidade. Tá errado, é esse, não é? É, não tinha visto. Ligamos errado, é isso? Oh, meu Deus do céu. Mas Então aí esse eu já daqui coloquei. você pode observar que já tá dando errado, ó. É. Porque esse daqui tem que esquentar mais a... Tem que esquentar. Quer que tira eu daqui, acho. Tia Cris, Não, esse? não, deixa ele aí. Pode deixar. Desliga esse fogo aqui de trás. Já desliguei. É. Eu mesmo que liguei errado. Ah, já tá... Esse aqui é rapidinho, já tá rapidinho. fritando, Eu ó. falei que ele é muito rápido. Então você não vai fazer como a gente, tá? Porque a gente, por causa de mim aqui que eu liguei a boca errada, agora que ele tá esquentando. Eu só observei. Eu falei, nossa, esse fogo é muito rápido, que ele fez o arroz rapidinho. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você faz Ah, mais alguns. Pode falar. Uma dica. Uma dica. Você pode fazer isso aqui e congelar por até 30 dias. Mas já congela empanado? Empanadinho, aí você coloca, tipo, numa Tupperware. Tá. E aí plásticozinho, aqueles Plástico sempre. Congelar. Plástico Picotado, filme? Não, o plástico filme vai gastar muito, é mais caro, né? Aquele dos saquinhos que a gente Sei, compra no que já rolinho. veda mesmo. Isso, Tá. aí, não veda. Você vai colocar assim, ó. Tipo, tá um aqui. Aí você coloca o plastiquinho aqui. Ah, e põe um em outro. cima. Ah, tá. Sei. E aí sempre que você vai Numa pegar- embalagem só, você já pode fazer isso na tua Isso. casa. Sabe aquele plastiquinho, tipo saquinho de supermercado? Isso mesmo. Daí você coloca um, por quê? Porque daí você separa e até pra você usar Pegar, separadamente, pegar, não ter que descongelar tudo. Isso tá? mesmo. Você Outra pode coisa, guardar. se você colocou purê cremoso, qual que é a Sim. diferença do purê tradicional que Porque você já fez ele é aqui? um pouquinho mais mole. Não, é a mesma receita. É a mesma? Esse. É. Ele aí fica até um pouquinho mais duro, porque você sabe que eu já fiz em casa para trazer, né? E aí ele vai endurecer um pouquinho. Como que é o esquema dele mesmo, Tia Cris? Só pra gente lembrar. Cozinha a batata, Batata. isso amassa ou passa no liquidificador ou no processador, como eu uso muito para venda, então eu tenho o processadorzinho, eu passo tudo no Vai processador. mais rápido. É. E aí você coloca, para cada quilo de batata, você pode colocar 1 colher de sopa de manteiga. Pra ficar mais cremoso, Pra né? ficar mais cremoso. Então, olha, pra ficar nessa textura, porque se você for fazer o tradicional, você nem precisa colocar manteiga, Tia Cris Não. nem põe. Mas se você quiser nessa cremosidade pra fazer a caminha, daí você coloca pra cada quilo de batata, 1 colher de uma sopa colher de só de que fica manteiga, hein? mais Você vê que é gostoso. pouquinho, É. não exagera na manteiga, não. E aí você coloca duas colheres de sopa de leite ninho
coloca mais ou menos meia xícara... De leitinho, não esquece do leitinho. Meia xícara de queijo. Você pode colocar um queijo para ele ficar mais cremoso. Esse aqui já tá com queijo, tudo? Tem tudo aí. Só que tá frio, né? Que a gente vai fazer a caminha, né? Muito bom. E aí você coloca, você vê que ele é mais molinho, não é? Nossa, aquele mas delicioso. né? Pra colocar. Ó. Tá vendo? Vamos E ele fica colocar mais branquinho, né, tia Cris? Não, ele vai ficar daquela corzinha lá, ele vai torrar. Então, não, mas ele fica um amarelinho bonito. Sim, que é justamente quando o pessoal faz, você vê que esse fogo aqui ele é muito forte, né? Esse é rápido. Ó. Esse aqui pode ser que, mas mesmo assim, tava no óleo frio, eu achei que ele pudesse ficar mais gorduroso. Não fica gorduroso e não solta, é verdade, Exatamente. não solta o empanado. Entendeu? Então você pode fazer qualquer tipo de carne. A coisa é que quando o pessoal empana carne de porco, a carne suína, como a carne de porco ela é um pouquinho mais... como que eu vou dizer? Eu não gosto de comer carne de porco meia crua. Deus que me livre. Eu também não. Então, carne de porco tem que ser mais bem passada. Eu dou uma escaldadinha mais demorada nela, deixo ela no fogo um pouquinho, daí eu lavo ela tudo direitinho com limão, tempero, aí então que eu vou fazer. E aí o fogo tem que estar bem baixinho, para ela dar realmente o cozimento. Certo. Aí fica deliciosa. Panela aí, ó, tá rolando a panela aí na sua tela, ó. Essa panela do franguinho que nós estamos fazendo agora. Que você vê que não solta, foi colocado no óleo frio, né? E não soltou, ó. Tá vendo, ó? Você mexe e não solta, tá vendo, ó? Fica sempre perfeito. Preso. Agora nós vamos mostrar para você, que eu quero que você veja. Ela fez o arroz, porque tem um esquema que você vai gratinar. Quero que você explique para mim essa história do gratinar, para a gente poder tirar já o que tem ali. Isso, aí você... vamos fazer então vamos colocar numa marmitinha para fazer ele. Porque já tem ali um que vai estar pronto. Vou colocar aqui. O que é que a gente vai fazer nesse caso? Agora, na marmitinha não dá para gratinar, certo? Não. Eu vou montar na marmitinha para daí eu não ponho o queijo por cima? Vamos colocar tudo, mas assim, na marmitinha, quando a pessoa for fazer, a única forma dela gratinar é se ela tiver aquele maçarico. Tá. Aí gratina. E toma cuidado para não alcançar o plástico, para não derreter o plástico. Só mesmo no meio. Só vai ficar o queijo só vai ficar derretido aí. Exatamente, porque marmita é totalmente diferente. Certo. Marmita é plástico, fogo, você não se esqueça, tá? Para ela ir no fogo, aí teria que ser mesmo para gratinar ela. Para gratinar ela nas assadeiras. Aqui nós vamos montando, a gente montando na marmita, eu não sei quantos são os 250 gramas. Mas a tia Cris sabe. Então você lembra sempre que você faz. Então primeiro eu coloco o purê, certo? Primeiro o purê. Você vai fazer aqui, ó. Pode forrar. Primeiro você vai forrar com o purê, como eu tô fazendo aqui. Menos que a metade. Menos que a metade. Daí você vai preenchendo, olha, toda a parte de baixo dele, ó. Olha como ficou torradinho. Tá vendo? Pode pôr um pouquinho mais. Sim. Na sua casa, não se esqueça da importância de você ter a balancinha. Sim, eu tenho para ficar o tanto certinho para vender. Exatamente. Daí vamos imaginar que aqui tem os 250, você falou, né, tia Cris? Vamos imaginar ainda, mas que aqui tem os 250 gramas, você vai fazer a caminha com os 250, tá? Isso. Não tem balança aqui, mas faz de conta que tem 250. Daí você vai colocar por cima. Você tá vendo aqui como ele fica sequinho? Fica seco e ele fica bonito essa cor. Fica parecendo que você colocou a cúrcuma amarela. Mas a cúrcuma tem no temperinho, lembra? Mas eu acho que é por causa da farinha, que é a farinha também, amarelinha, tia Cris. Ó, vamos colocar aqui certinho pro pessoal ver mais ou menos como que... que você já sabe mais ou menos a quantidade, né? Isso. Pra gente deixar certinho, mais ou menos. Então, lembrando a você que esse tipo de purê, para fazer a caminha, 1 quilo de batata, 1 colher de manteiga para 1 quilo de batata. É o suficiente com outros temperinhos para você já finalizar. E 2 colheres de leite ninho, certo? Certo. E queijo? Quanto de queijo? Queijo, meia xícara para meia xícara de queijo. Keila, você quer desligar aqui para mim? Que aí desligo. Pra gente montar aqui. Foi. Pronto. Então aqui... Pronto. Por que tem que ser o de 250 gramas? É mais ou menos isso aqui, Keila. Tudo. Tudo isso? 250 gramas? 250 gramas. Caramba! Você vem,
Você vai tapando todos os locaizinhos. Sem pena, já vai, enche. Você vai medir, ó. Vai medir. Você vai pesar na sua casa, não vai medir, não. Vai pesar na sua casa. E aí aqui, você vem com o molhinho, que é aquele molho. Oh, beleza, aquele molhinho. Tem muito mais. Delícia. Tem um pouquinho mais de temperinho. Molho industrializado. Tem? Tá com gosto do seu tempero, tá com cheiro do seu tempero. Eu fiz o meu, mas eu coloquei um pouco mais de industrializado, tá? Por quê? Porque pra render mais um pouquinho? Pra ele ficar um pouquinho mais fino. Tá. Ó, aí a gente vai colocar aqui e fica mais gostoso, né? No porque parmegiana, né? Essa é a realidade. E daí você põe o queijo por cima. Isso. Aí, ó, ficou aqui, a gente molha tudo, sem dó. É bom que você coloque já o molho quente, porque daí o queijo já dá uma derretidinha, né? É, tanto faz. Se bem que quem vai comprar vai querer esquentar depois. Isso, quente se a pessoa for usá-la na hora, né? Olha esse daqui que bonito aí, que ó, ficou. Ó, o queijinho. Tá. E pronto. Ó. Aí aqui no micro-ondas. Certo, que essa daqui é para micro-ondas. Exatamente. Por quanto eu posso vender, tia Cris? Esse daí você pode vender por R$17. Só isso? Só, é o preço que eu vendo. Não, nós vamos aumentar isso daí, viu, gente? Tá muito barato. Inclusive, você pode até fazer a sua encomenda. A tia Cris faz marmitinhas pro mês inteiro. O mês inteiro, sempre acima de 5, tá? Que é acima de 5 dias úteis. 5 dias úteis. 4103-8441 e também o 97167-4037. Esse é o telefone para você fazer a sua encomenda. Sempre acima de 5 unidades de marmitas. Sim. E você já pode também escolher, porque tem o cardápio variado. Mas se você quiser alguma coisa específica, a tia Cris também faz. Lá no da Cris Delivery, você também vê um pouquinho do trabalho dela. Sim. Mas é muito pouco, porque tem muito mais coisas. Não dá pra... Se for apontar tudo que ela faz... Olha só que beleza. Ó. Agora, o legal, quando você for fazer na tua casa, que não é a marmita, é você fazer isso. Você coloca o molho, daí você coloca o queijo e põe pra gratinar no forno. Sim. Daí você espera gratinar, ficar bem torradinho esse queijinho assim. Ó. Você disse que cadê? Põe um pouquinho de arroz, que até o arroz eu vou comer hoje. E você falou que não gostava muito de frango porque o frango fica seco. É, gente, eu não sou muito chegada em frango, não. Que eu falei, ai, tia Cris, frango resseca, filé de frango não tem gosto de nada. Esse tem. Vou pagar a língua, né? Nossa, olha esse arroz. Gente, ó. Que delícia, meu Deus do céu. Ó, meu... Não, e o tamanho do grão desse arroz? Meu Deus. Não, tá tão macio que tá saindo aqui já, ó. Esse você consegue sentir que tá... Mas eu quero cortar porque eu vou pegar um pedacinho de queijo. Quer uma faca? Ah, tem a faca. Tá aqui. Olha, o queijo... O gratinado é muito bom, né, tia? O gratinado de verdade, né? Que o queijo fica crocante. Olha a casquinha de queijo. Agora eu preciso achar um pouco do purê. Peraí. Dá um jeito de caber todo esse na boca. Mais um pouquinho do arroz. Pronto. Ai, que delícia essas comidinhas assim de vó, mesmo ela não sendo vó, entendeu? É muito nova pra ser avó. Você é vó? Ah, é, gente, ela vai ser avó. Ela vai ser avó, tá quase ali. O Ícaro... Ícaro Dionísio. Ícaro Dionísio. É chique demais, hein? Hein, Jean? Pelo amor de Deus, hein? O Jean e a Carol. Pois é, eu fui marcado pra adoração. Sou escolhido dessa geração. Falando que isso é minha missão. Gostou? Pois é. Maravilhoso. Não fica molhadinho? Menina, molhadinho, macio. E o purê dá um gostinho diferente nele. Mas quando você vai assim pros barzinhos, bom. Que eles fazem o filezinho de peixe, você não vê que ele é crocante por fora e macio por dentro? É justamente o fubá e o trigo. E não fazer aquela empanação, né? Ele fica, só para você que tá na tua casa entender, ele fica assim, bem como se fosse desmanchando. Como esse frango são pedaços menores, também tem isso. Eu acho que fica mais macio ainda. E vale a pena, porque como ele é um pouco mais barato, você ainda vai economizar. Para fazer uma receita deliciosa. Foi muito bom. É um almoço de domingo, né? E para quem gosta de purê, porque eu gosto de purê, hein? Meus meninos também. Bom, muito bom. Com arrozinho branco, a saladinha. Com arrozinho branco. Até esqueci da salada. Com arroz branco, saladinha e cajuína, pelo amor de Deus, gente. Seu Flávio, um beijo pro senhor. Arrasou. Vem pra cá, Rafael, experimentar cajuína. O Rafael falou pra mim, Keila, quero também. Gente, muito bom. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. Te amo, viu, tia Eu Cris? também. Muito, muito, muito. Ah,
Tia Cris agora já montou o canal do Instagram? Não. O canal do YouTube? Não, ainda não. Mas vai montar porque ela vai me passar várias receitinhas pra você lá no Tia Cris. Sim. Certo? Se Deus quiser. Lá no Instagram da Cris Delivery você tem mais informações e faça a sua encomenda no 4103-8441 ou 97167-4033. 37. 37? 37. Oh, meu Deus. 97167-4037 para você fazer a sua encomenda com a tia Cris. E eu quero te agradecer pela companhia, que Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Uma alegria ter você conosco. Lembrando que a nossa conversa com a doutora Carolina Mafra, que está advogando em defesa da Juliana, que foi agredida violentamente no último final de semana lá em Natal, você pode ver também lá no nosso canal no YouTube. Como eu te falei, aproveite e se inscreva também. Nós voltamos amanhã, às 14h. Tem mais Tudo de Bom para você. Um beijo, Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.